Mais uma vez, bom dia a todos e a todas, né? Eu aqui representando a ministra, uma tarefa, né? Eu organizei uma apresentação no sentido de mostrar um pouco o que vem ser uma política pública, né, com recorte de gênero, né? Acredito que muitos professores e professoras e demais que estão aqui no seminário, né, da IANAS, já conheçam um pouco essa discussão, mas acho fundamental recuperar aquilo que no Brasil a gente considera que são avanços, né, no sentido de programas, ações e políticas que articulam a questão de gênero e da educação. Antes de entrar propriamente, né, nessa articulação e nessa discussão, eu queria lembrar rapidamente, né, alguns avanços no campo da educação, das políticas educacionais como um todo, né? Não sei se vocês acompanham isso. Recentemente em 2009, nós tivemos a emenda constitucional número 59 de 2009, que alterou a Constituição Federal. Então, a emenda constitucional 59 de 2009, ela determina que a educação básica é obrigatória de 4 aos 17 anos. E que o Estado tem a obrigatoriedade de oferecer a todos e a todas a educação nessa faixa, né, de idade. Então, essa mudança constitucional no Brasil, ela implica o quê? A obrigatoriedade do Estado, né, em fornecer a educação básica, né, e incluindo a educação infantil, que era uma demanda antiga, né, do movimento de mulheres, do movimento feminista, né, no qual nós temos, então, condições de melhoria. Então, a oferta universal, né, do ensino fundamental, essa já está garantida no Brasil. Então, agora nós temos a oferta do ensino médio, né, do ensino secundário, ainda nós já estamos com um bom nível no Brasil, mas a oferta da educação infantil ainda é uma realidade muito aquém no Brasil. Nós temos que avançar muito nesse aspecto, né, em relação à oferta do Estado na educação infantil, e que é um ponto fundamental para as mulheres, para que as mulheres possam ter autonomia, né, possam sair de casa, ter seus filhos, né, em boas escolas públicas e particulares, né, e que essa mudança legal é uma mudança que demarca um campo de preocupação do Estado, né, com uma política educacional de fato inclusiva. E a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem trabalhado muito nessa articulação, né, como as políticas educacionais, elas têm que permanentemente, né, no caso eu estou fazendo essa relação gênero-educação, elas têm que permanentemente estar atentas a esse recorte de gênero, né? Então, para vocês, professores e professoras, quando a gente fala em recorte de gênero, né, o que vem ontem a professora Nora comentou, né, da dimensão teórica, o que vem a ser essa relação de gênero, né? A relação entre homens e mulheres, a relação entre os papéis femininos e os papéis masculinos, né? E que é uma relação assimétrica, no qual a mulher ela está numa posição subordinada, né? Ela hoje no Brasil ela tem mais anos de estudos, né? A professora Ildete comentou ontem na palestra dela como nós entramos no século XX, as mulheres, né? Analfabetas em sua maioria. E o século XX nós tivemos um ganho de acesso enorme. Hoje as mulheres têm mais anos de estudos no Brasil do que os homens, 7,6, né, Ildete? As mulheres hoje, pequena, né, 7 7 anos de estudos, né? 7,6, 7,3 em relação aos homens, né? 7,6, exatamente, de anos de estudos, homens e mulheres, né? Mas essa relação mudou. Então, nós entramos no século XXI, as mulheres, numa situação de anos de estudo boa, né? Então, o acesso não é mais um problema, né, no Brasil. Claro que nós temos o problema da qualidade do ensino, né, que é um outro aspecto que o Ministério da Educação, junto com seus parceiros, discute, né? Então, ao fazer o recorte de gênero das políticas públicas, né, nós temos que preocupar, que eu até coloquei rapidamente essa discussão, né, conceitual teórica, né, nós estamos transversalizando o tempo todo nas políticas públicas os direitos humanos, né? Então, as políticas públicas elas têm que contemplar os direitos de mulheres, os direitos da população negra, né,
os direitos da população LGBT, leis lésbicas, gays, transexuais e transgêneros, né, de orientação sexual. Então, essa preocupação no Brasil é uma preocupação que realmente nós tivemos muitos avanços, né, de incorporar a dimensão dos direitos humanos. E quando você fala em transversalizar, então, é que as políticas, de fato, né, ao elaborar, por exemplo, a emenda 59 no Congresso Nacional, né, os senadores e deputados estavam atentos a essa demanda, né, a demanda da creche, a demanda da educação infantil, que era uma demanda já antiga, desde os anos 70, pelo menos, né, e definia a importância da educação básica para mudar a vida de homens e mulheres no Brasil. Né? Então, transversalizar é incorporar nos processos, nas decisões políticas, né, no caso que a gente está discutindo aqui, a dimensão de gênero, né? De você mudar essa relação assimétrica entre homens e mulheres, que ainda persiste, e você proporcionar condições igualitárias de acesso, por exemplo, à educação. Né? Então, essa quando você discute a transversalidade. E esse conceito de transversalidade, pessoal, ele está muito ligado ao conceito também de intersetorialidade, né? Que é um outro conceito. Por exemplo, foi criada a Secretaria antes especial de políticas para as mulheres, né? Hoje a secretaria já não é mais especial. O que quer dizer? Hoje nós somos uma secretaria de políticas para mulheres. Foi uma mudança recente na estrutura da Presidência da República, uma medida provisória que foi editada em fevereiro passado, né? Que fortalece as secretarias que antes eram especiais, que agora são integrantes da estrutura da Presidência da República. Então, fortalece a agenda das mulheres, fortalece a agenda de gênero, né? Fortalece essas políticas transversais, que eu vou comentar daqui a pouco, um pouco detalhadamente, né? Que contempla os direitos, no caso, de mulheres no Brasil. Recentemente, eu estive no debate, né? Na Universidade Federal de Uberlândia, que um estudante lá virou para mim e falou: professora, mas por que uma secretaria só para as mulheres? A secretaria não é para as mulheres. É uma secretaria de políticas para mulheres, nos quais nós construímos e transversalizamos programas que promovem a igualdade de gênero. E quando você fala em igualdade de gênero, você fala de igualdade de homens e mulheres. Aí no campo político, no campo educacional, no campo econômico, né, e etc. E, ao mesmo tempo, eu queria abordar um outro aspecto que é teórico, conceitual, que é a questão da interseccionalidade, né? Então, não adianta uma secretaria, né, como a secretaria se articula com o Ministério da Educação, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né, que é a CEPI, que é uma secretaria que cuida da promoção de políticas para a população negra e de promoção da igualdade racial e étnica em todos os aspectos. Né? Então, o aspecto que quer dizer, quando você fala em relação assimétrica de gênero, você também tem que atentar que existem outros eixos de subordinação no Brasil. Um dos eixos mais importantes, né, aqui no Brasil é que nós temos o problema do racismo. Vocês devem se deparar com isso em sala de aula o tempo todo, não professoras e professoras, né? Então, como o racismo é um aspecto que está, né, de subordinação e de discriminação, que está intimamente ligado ao sexismo. Então, os professores e professoras em sala de aula, vocês vão se deparar com situações de discriminação, seja de gênero, seja de raça, né? Então, essas políticas transversais, elas têm que articular, então, o combate, né, tanto ao racismo quanto ao sexismo. Então, quando a gente fala em interseccionalidade, né, é considerar que a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem um trabalho parceiro, né, com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que, por sua vez, trabalha em parceria com o Ministério da Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, com a Secretaria Municipal de Educação de Niterói, que está aqui representada, né? Com a Fiocruz, da mesma forma. Né? Então, esses parceiros, essa rede de parceiros é uma rede fundamental para a gente quebrar esses diferentes eixos e essas diferentes dimensões de subordinação, né, na sociedade brasileira, no caso. Obrigada. Aqui eu gostaria de falar rapidamente, mas o que nos orienta no trabalho da secretaria? E como é que a gente efetiva isso de forma... no dia a dia, né? Como a secretaria